Muito bem. Então, vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 18º Seminário de Filosofia Clínica. Como sempre, chegam novos inscritos, dou-lhes boas-vindas e informo que a programação de cada seminário segue o seguinte cronograma. 7 horas é o início da transmissão, então sempre às 19 horas vocês podem acessar, que eu estarei esperando. Às 19h05 eu faço essa apresentação que estou fazendo agora e logo em seguida a apresentação do palestrante do dia. Às 19h10 começa a exposição do palestrante do dia, que vai até 19h40, que é quando começa aí o diálogo com nós, com a gente aqui, com os participantes. E vamos até às 20 horas, quando a gente encerra. Os seminários são realizados na última quarta-feira de cada mês, de janeiro a novembro. Eles são gravados e um mês depois publicados em meu canal do YouTube. Inclusive, o último foi publicado ontem, né, mais recente. Somente aparece nos vídeos quem abre o microfone para perguntas e interações. Então, caso não queiram aparecer, basta não ligar o microfone. Mas sugiro que sempre deixem a câmera aberta para que o palestrante do dia tenha a noção de que está interagindo com cada participante, com cada um de nós, e não com a tela do computador. Informo que enquanto vocês estiverem no grupo do WhatsApp, estão inscritos para os seminários, e por isso poderão participar das próximas apresentações sem a necessidade de refazer a inscrição. Hoje, quem vai falar com a gente é o Michael Góes. Michael atua há 7 anos como terapeuta. Ele possui diversas formações em hipnose, clássica, clínica, conversacional, terapia de partes, hipnoterapia e PNL. Também fez especialização em psicodrama e Gestalt. Além disso, é graduado em filosofia, com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e neurociência. Atualmente, está cursando especialização em filosofia clínica pela Casa da Filosofia Clínica. O Michael também tem artigos publicados na revista da Casa da Filosofia Clínica, vale a pena vocês lerem. Lembrando que hoje ele vem partilhar um pouco com a gente a experiência dele justamente de ter de já vir de outra experiência com terapia, que ele continua exercendo, com um diálogo aí com a filosofia clínica que ele está estudando, né? Em que ele já leu, inclusive, antes, já tinha algum conhecimento, mas agora está fazendo o curso. Então é isso, seja bem-vindo, Michael. Obrigado por aceitar o convite de compartilhar o fruto de suas experiências e seus estudos. Passo a palavra para você, fica à vontade. Boa noite a todos. Se alguém não estiver me ouvindo, não estiver vendo, só dá um alô aí que a gente verifica o que precisa ser feito. Então, agradeço a todos pela presença, né? Agradeço também ao Miguel pela oportunidade. Nós tivemos uma conversa no ano passado ali, onde ele me perguntou se eu teria interesse em compartilhar a minha transição, né? O meu conhecimento do que eu já tinha, o que eu fui recebendo com os estudos, né, da especialização, e a gente foi combinando datas e acabou não dando certo, e hoje acabou dando certo da gente fazer. Eu digo que essa apresentação é mais uma conversa, um diálogo, né? Vocês fiquem à vontade para vocês me perguntarem o que quiserem. Eu comecei a atender como terapeuta de forma aberta há mais ou menos 7 anos, mas eu comecei um pouco antes. E o meu início como terapeuta tinha a intenção de ajudar as pessoas. Eu acredito que eu trago isso já da minha profissão anterior. O Miguel até não relatou, porque eu não expus isso na apresentação, mas o Miguel sabe, eu fui advogado 10 anos antes de me tornar terapeuta. E como advogado, uma das minhas finalidades era justamente ajudar as pessoas. E antes de ser advogado, eu trabalhei no fórum durante 14 anos, então eu sempre estava em contato com pessoas e sempre ajudando elas, de alguma forma, a resolver problema. E quando eu comecei a fazer a transição de carreira, sair do direito para ir para a terapia, eu percebi que talvez eu sempre fui terapeuta, mas usava as ferramentas equivocadas para poder auxiliar as pessoas. E aí eu fiz a minha transição,
foi gradual, eu fui buscando algumas práticas de terapia, que eram, na minha visão, interessantes, porque foram as práticas que me ajudaram. Quando eu estava na minha profissão como advogado, eu passei por momentos turbulentos, justamente porque não era aquilo que eu queria fazer, eu fui empurrando com a barriga, né? E algumas linhas, algumas metodologias terapêuticas me ajudaram naquele momento. Então, é óbvio que eu acabei me encantando por essas abordagens na época, que estavam conectadas com o uso da hipnose, da hipnoterapia, da programação neurolinguística. Eu tive resultados rápidos, né? E aí eu comecei a fazer as formações. Então, eu fui fazendo as formações por um período. No começo eram formações mais rápidas. Nessa linha tem muito treinamento prático, mas as teorias nas formações elas são bem difíceis, porque não tem, né? O foco é os treinamentos práticos e rápidos, só que a teoria ela é muito importante, ela é fundamental. E aí, muitas vezes, para você acabar se desenvolvendo nessas abordagens, e tem teoria, tem muito material escrito, muito livro, você vai ter que fazer por conta própria. E foi o que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a ir atrás de autores, de livros, e eu fui fazendo várias formações no Brasil inteiro. E quando eu me senti mais seguro para começar a fazer isso, eu optei por começar atendendo pessoas que eram próximas a mim, amigos, pessoas que eram colegas de trabalho. Normalmente eu atendia no período da noite, atendia no final de semana, e nessas práticas a gente trabalha muito com condução, com direcionamento. Então, como eu já vinha da advocacia com a ideia de ajudar as pessoas a resolver o problema, talvez isso foi o que eu comecei a fazer dentro da terapia. Então, a minha intenção era ajudar as pessoas. De fato, eu conseguia ter, eu ajudava, eu conseguia ter resultados muito bons, muito positivos. Eu comecei a atuar como terapeuta, assim, com as portas abertas em janeiro de 2019. Em setembro, eu tive um convite para vir trabalhar numa clínica médica, já em razão de alguns resultados que eu estava alcançando. E eu comecei a trabalhar nessa clínica médica, e daí acabou explodindo, né, o meu trabalho na minha cidade. É uma cidade de aproximadamente 48 mil habitantes. Não tinha ninguém na área que atuava com essas práticas, né? Existem vários psicólogos, mas não tinha profissionais de abordagens diferentes. E eu acabei me destacando. No começo, eu atendia pessoas somente da minha cidade, e aos poucos, quando eu vi, eu comecei a atender pessoas de outras cidades próximas, Curitiba, cidades ao redor, e comecei a atender pessoas de outras cidades. Então aquilo eu vi que começou a ter bastante resultado. Como eu trabalhava com práticas que eram ligadas à terapia breve, né, para apagar o incêndio, normalmente as maiores procuras eram com relação à ansiedade, pânico, crises que as pessoas tinham ao ponto delas acabar aí parando, às vezes, numa unidade de pronto atendimento. E com essas práticas a gente conseguia fazer contenção e gerar resultados rápidos, assim, ao ponto das pessoas não terem mais aquelas crises, né? E eu acho que isso foi muito bom no começo. Porém, o que acontecia? Eu comecei a aplicar técnicas, eu comecei a ficar bom em fazer o manejo dessas técnicas, me adaptando, e eu via as mudanças nas pessoas. Só que com o tempo tinha alguma coisa que eu não conseguia explicar bem, eu não conseguia identificar, mas era uma sensação de que, de alguma forma, eu precisava ajudar aquelas pessoas que me procuravam a resolver o problema delas a todo custo. E por um lado, né, isso às vezes poderia ser um problema, porque é como se fosse uma obrigação silenciosa ali de ter que entregar o resultado, talvez até pelo fato, como eu disse, de viver isso na advocacia, não que tenha, né,
Até porque, assim, a profissão do advogado não é uma profissão de resultado, é uma profissão de meio, mas eu tinha comigo, talvez faz parte, né, da minha estrutura de pensamento, e quando a pessoa falava, o que que acontecia? Eu focava tanto em entender qual era o problema dela, né, e que eu acabava esquecendo, muitas vezes, de escutar a pessoa como se direciona como se direciona, não, como a filosofia faz, né? Então, assim, eu escutava a pessoa buscando identificar qual é o problema que ela tinha, né? Eu tentava entender de uma forma muito rápido aquilo e, e o que que acontecia? Em alguns atendimentos, né, que às vezes acabava não dando resultado, eu tinha uma sensação, às vezes eu cheguei a ter essa sensação de uma superficialidade nos atendimentos. Por quê? Porque eu queria descobrir qual que era o problema da pessoa ali o quanto antes, né, e resolver aquilo de uma vez para a pessoa sair dali bem, né? Só que para algumas pessoas as técnicas funcionavam e outras pessoas acabava não funcionando. E é óbvio que isso começou a me incomodar. Por isso que eu acabei buscando conhecer outras abordagens e ir colocando dentro daquilo que eu sabia e mudando algumas coisas que eu não concordava. Eu comecei a me questionar, eu comecei a procurar entender assim, será que realmente eu estou fazendo tudo? Será que eu não estou deixando alguma coisa passar? E um atendimento que eu fiz, quando eu nem tinha portas abertas ainda, eu devia de estar ali com uns 3, 4 meses atendendo, eu fui atender a mulher de um amigo meu. Aquela coisa da cobaia, né? Ela ficou sabendo que eu estava em transição de carreira, o marido dela era advogado, e aí o marido dela conversou com ela, e ela falou, eu acho interessante, vamos fazer e tal. E aí a gente foi trabalhar, e eu fui usar todas as técnicas que eu tinha aprendido. Usei todas as técnicas e não funcionou nada com elas. E aí, como não funcionou nada, eu olhei para ela assim, ela com aquela cara de decepção, né? Ela olhou para mim assim, tipo, é isso aí? E eu fiquei assim, sem jeito. E daí, a hora que aquilo aconteceu, eu falei para ela, então vamos sentar aqui no sofá, porque eu estava utilizando uma cadeira reclinável, né? Eu estava lá no escritório, eu nem tinha um ambiente para atendimento, né? Era um período da noite. E eu falei para ela, vamos sentar ali no sofá e vamos bater um papo. E nesse bate-papo aconteceu a verdadeira terapia. Foi ali quando eu não usei técnica, foi ali quando eu conversei com ela que, na verdade, eu nem sabia naquela época o que era uma construção compartilhada. Eu acredito que foi ali que começou a acontecer o negócio. A mágica aconteceu e eu lembro que a gente tinha marcado umas 7 horas da noite, então ela me perguntou, até que horas a gente vai? Eu falei, não, até umas 9, 10 horas a gente termina, né? Eu lembro que nós saímos de lá 1 hora da manhã. O papo tava tão bom, tipo, ela chorou um monte, ela contou um monte de coisa, foi uma coisa bem legal. E aquilo serviu para me abrir o olho, que nem tudo estava ligado às técnicas que eu estava aprendendo, que eu tinha que buscar saber mais coisas. E aí eu senti a necessidade de começar a não olhar para regras que eram prontas. E, e isso foi muito bom. Foi nesse momento que alguma coisa ali começou a mudar dentro de mim, de eu pensar, não, mas tem que ter alguma abordagem que me entregue isso. E aí eu fui fazer formações na área da psicanálise, não me adaptei, tanto que eu nem concluí as formações, né? Não estou dizendo que era ruim, nada disso, é que eu, particularmente, não me adaptei, não era aquilo que eu queria. Eu não queria ir para a formação na área da psicologia. Nessa época ainda eu estava fazendo formações rápidas, né? Então eu não estava fazendo nenhuma graduação. Eu já tinha minha primeira graduação em Direito, embora ela não fosse muito útil para a área terapêutica, mas eu tinha várias formações, eu não parava de fazer formações pontuais. E aí chegou um momento que eu senti a necessidade de eu me aprofundar em alguma coisa. Foi bem na época em que eu, junto com a psicanálise, eu comecei a minha graduação em filosofia.
Durante a minha graduação em filosofia, eu fui conhecendo várias abordagens, fui pesquisando, e aí eu ia para formações, eu conhecia colegas que eram psicólogos, eu conhecia colegas que eram psicanalistas, eu conhecia colegas que eram do psicodrama, eu conhecia colegas que eram de terapias holísticas, e eu fui conversando com muita gente, eu fui vendo aquilo que fazia sentido para mim e eu ia direcionando. Então, eu fui fazendo várias abordagens. Só que durante o curso da graduação em filosofia, teve duas áreas terapêuticas ali que me chamaram muito a atenção, principalmente pelo fato de eu gostar de filosofia. E a primeira delas que chegou até mim foi a logoterapia, do Viktor Frankl. E eu comecei a ler material da logoterapia, comecei a ver vídeos e eu achei bem legal. E aí, logo depois da logoterapia, eu acabei conhecendo, através de vídeos, a filosofia clínica. E aí tinha um professor meu na minha graduação que ele era mestre, era doutor em filosofia e ele tinha formação em filosofia clínica. E aí eu comecei a pesquisar sobre ele, comecei a pesquisar o que ele tinha estudado, como é que era. E aí o que eu encontrei? Encontrei vídeos no YouTube, né? Encontrei e aí assim, quando a gente está mal direcionado, né? A gente acaba, às vezes, pesquisando vídeos que não agregam muito. Eu lembro que tem até um vídeo que uma vez eu vi de um professor de filosofia, ele não é de filosofia clínica, aonde perguntam para ele se a filosofia clínica ela é realmente uma terapia ou não. E nesse vídeo ele fala com base no que ele leu, né, que ele nem cita as fontes que ele leu, que é mais uma conversa fiada e não sei o quê. Então, se eu tivesse parado naquele vídeo, eu não teria conhecido ferramentas tão maravilhosas aí que eu tenho resultado hoje dentro da prática clínica, né? Então, eu fui vendo esses vídeos, fui lendo os livros, e aí, no ano de 2022, mais ou menos, né? Eu li livros do Lúcio, eu li livros do Hélio, eu li livros do professor Miguel, da Mônica Yubi, e no início, assim, eu senti uma certa dificuldade, porque eu não entendia, é difícil só através das leituras você conseguir ter acesso ao núcleo ali da prática, né? Da terapia. E era uma metodologia muito diferente daquelas das quais eu estava acostumado. E aí, em 2022, eu resolvi fazer um teste. Eu peguei todos aqueles livros que eu tinha e eu desenvolvi uma espécie de um questionário com algumas perguntas que eram voltadas a fazer uma montagem toda a história de vida das pessoas, uma historicidade. Só que de uma forma, né, que eu comecei a trabalhar ali. Então, eu não tinha acesso ainda à filosofia clínica. E esse projeto inicial meu, né, que embora pareça estranho, ele deu muito certo. Por quê? Porque eu estava acostumado a trabalhar com tópicos relacionados, por exemplo, à emoção, e depois disso eu comecei a abrir e trabalhar com várias outras questões. Muitas questões que não eram trabalhadas, às vezes, naquelas sessões iniciais que eu trabalhava, né, para apagar o fogo, eu comecei a juntar aquilo com o conhecimento que eu tinha de programação neurolinguística e eu comecei a ter resultados muito, muito significativos. E aquilo me animou. Só que eu sabia daí que eu precisava terminar minha graduação em filosofia e fazer a especialização. E aí, nessa fase, veio a fase de que eu comecei a fazer pesquisas. Comecei a pesquisar institutos, comecei a pesquisar professores, né? E as minhas formações na área de hipnose, de programação neurolinguística e outras áreas, né, que eu fui trabalhando, eu sempre busquei os melhores professores. Tanto que na área de hipnose, eu acho que eu tenho formações nas escolas mais conhecidas do país. E aí, quando foi para ir para a filosofia clínica, eu pensei, não, eu tenho que buscar boas referências, bons professores. E aí eu acabei entrando em contato. A primeira pessoa que eu entrei em contato foi com o Instituto Pachter. Eu mandei uma mensagem e eu
tive uma demora no retorno. Aí, logo depois, eu entrei em contato com a professora Mônica Yubi. A gente marcou uma conversa inicial e eu acho que não teve ali uma afinidade. E a terceira pessoa que eu mandei mensagem foi o professor Miguel. E quando eu mandei mensagem para o professor Miguel, ele já me respondeu e a gente já conversou ali, a gente já engatou e eu me identifiquei. E ali eu comecei a fazer a minha especialização. Quando eu comecei a fazer a especialização, aí eu comecei a entender algumas coisas mais profundas que eu não tinha é, conseguido absorver nas leituras e nos vídeos. E uma dessas coisas tinha a ver com o cuidado da escuta. Ter uma escuta mais refinada, né? Prestar mais atenção e talvez direcionar o foco mais na pessoa do que no problema que a pessoa estava vivenciando. E ali eu comecei a passar por alguns conflitos, porque as minhas práticas, as técnicas que eu utilizava, elas trabalham com muito agendamento. E eu já tinha uma noção nessa época, até porque eu li alguns autores que eram considerados de muito peso na área, e eles falavam do risco das sugestões, às vezes equivocadas. Então, eu já tinha uma certa noção dos agendamentos, né? Mas foi muito difícil para mim segurar, muito difícil segurar, porque a metodologia da filosofia clínica, ela exige, né, rigor ali para você seguir o passo a passo para você alcançar resultados. E eu achei no começo que ia ser muito difícil. Não que eu diga que é fácil, né? Mas eu fui demorando ali para conseguir entender, poxa, mas o que eu consigo fazer, o que eu consigo adaptar, será que vai dar certo, será que eu não estou errando a mão e tal. E o que foi o legal? Eu acabei desenvolvendo melhor a minha escuta. Eu comecei a esperar mais a pessoa falar, a olhar mais para os detalhes das pausas, a interpretar, não, a não interpretar as coisas, né? Era uma das coisas que eu tentava pegar rápido o problema da pessoa ali, para tentar interpretar rápido, encaixar num padrão e voltar numa situação que era parecida e tentar encaixotar ela em alguma coisa. E aí, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu também tinha um receio, porque assim, muitas das pessoas que eu atendia, elas às vezes me deixavam como a última bolacha do pacote, ou seja, a primeira procura era o médico ou o psicólogo, e por último, quando não dava certo o remédio, quando não dava certo o psicólogo, quando não dava certo outras terapias, vamos ver aquele cara doido lá que trabalha com a hipnose. Daí elas me procuravam. E quando elas me procuravam, muitas dessas pessoas, elas reclamavam de uma coisa. Ah, eu vou lá na pessoa lá e ela fica parada, sentada e não fala nada. Só eu falava, né? Então isso é uma coisa que eu colocava na balança, né? Eu pensava assim, poxa, mas eu estou agendando demais. E a filosofia clínica trabalha com uma metodologia que eu tenho que cuidar com os agendamentos. Mas se eu cuidar com os agendamentos, será que eu não vou fazer a mesma coisa que aquelas pessoas questionavam daqueles profissionais que só ficavam escutando, né? E talvez eu acho que o problema maior hoje, né, vendo por esse lado, é que talvez essas pessoas elas não tinham talvez uma condução ali que mantinha aquele vínculo para a clínica acontecer por um período maior e acabar tendo resultado. Porque essas reclamações aconteciam no fato das pessoas falarem assim, ó, eu fiz 3 meses de terapia, eu fiz 6 meses de terapia, eu fiz um ano de terapia, não tive resultado. E o meu medo era cair nisso, né? Pô, será que eu não vou perder a mão? Eu tô tendo resultado, vou mexer no time que a gente tá ganhando, né? Mas eu falei, não, eu vou perseverar para ver o que acontece. E aí eu tive a oportunidade de começar a fazer o estágio, né? A clínica pessoal. Eu acho que aí foi o pulo do gato. Ali eu comecei a desenvolver talvez mais paciência
tirar um peso das minhas costas de que eu teria que entregar um resultado a todo custo e começar a olhar para a pessoa como realmente ela era, entender como ela realmente funcionava e que, quem sabe, às vezes, ela não precisava que eu fizesse nada, ela mesma conseguia, às vezes, se solucionar, em alguns casos, só seguindo o que a gente estava fazendo ali. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ali eu comecei a perceber, eu falei, agora eu entendi o que é que o pessoal tanto fala, né? Tanto o professor Miguel quanto o professor Hélio falavam assim, às vezes a pessoa só não falar, ela se ela consegue se ajustar em algumas questões, né? E eu olhava para aquilo, às vezes eu pensava, mas será que dá certo esse negócio aí? E no fim, eu tive a oportunidade de ver esse tipo de coisa acontecer. E eu consegui, até agora, pelo menos eu tenho conseguido trazer para minha clínica, a minha forma de atender, muitas coisas que eu tenho aprendido na especialização, na minha clínica pessoal, nos textos que eu leio, tanto dos livros quanto da revista, né? Nas perguntas, nas interações dos colegas. Então, tudo isso está sendo muito rico e eu acredito sim que é possível que a pessoa consiga utilizar algumas ferramentas da filosofia clínica para quem talvez já vem de outra abordagem, né? Eu não sei ainda o que vai ser o futuro, né? Eu vejo muito os professores falarem sobre essa questão de não tornar a terapia um Frankenstein, e eu acho que isso tem sentido, né? Mas ao mesmo tempo eu também vejo, eu já vi o Hélio falando uma vez que, quem sabe nós, né, dessa geração, a gente não pode desenvolver, aprimorar mais, melhorar mais, aprender mais, né? E eu não tive a oportunidade, por exemplo, de ler ainda o texto, os textos da revista, mas pelo que a gente assistiu ali na segunda-feira, quem estava no lançamento da revista, tem textos assim muito interessantes que vão agregar muito para a filosofia clínica, e eu acho que essa troca que a gente tem feito, ela é muito, muito positiva. Então eu fui desenvolvendo mais paciência, eu fui desenvolvendo mais presença de estar com a pessoa, os meus processos começaram a ficar mais longos, porque é aquela coisa da pressa, né, de querer resolver. Eu tinha uma metodologia, ainda está rodando, eu sei que talvez eu vou ter que me adaptar muito. Um dos problemas é que, como eu trabalho com essa metodologia há 7 anos, né, está impregnado em mim, embora eu já tenha corrigido algumas coisas, eu posto conteúdo nas redes sociais, né? E hoje eu posto conteúdo de acordo com aquilo que eu trabalho. Eu não me intitulo como filósofo clínico, eu me intitulo como terapeuta e eu estou estudando a filosofia clínica e hoje eu uso algumas coisas que eu já aprendi que eu acho que podem ser muito úteis, mas é provável que eu queira saber mais, né? E eu acredito que talvez eu só vou ter essa possibilidade a hora que eu começar a supervisão, a hora que eu começar a ter acesso, né, a essas ferramentas na prática e sentir na pele como é que funciona, né, passar por todo o processo de fazer as gravações, né, depois fazer as transcrições, aí localizar ali os tópicos, né, as categorias, os submodos, mas o pouco que eu sei, que eu acho que eu sei muito pouco, já tem sido muito útil para mim no meu trabalho dentro da clínica. Está sendo muito positivo. Então, eu comecei a ver o mundo sobre outro aspecto. Eu comecei a escutar as coisas do jeito que a pessoa trazia, não do jeito que eu queria interpretar ou encaixar, sem tentar organizar as coisas rápido, sem cuidar com a questão das anotações, né? Cuidar com os agendamentos mínimos ali. Então eu comecei a fazer esse tipo de movimento para ver os resultados e os resultados começaram a aparecer. E o que eu posso dizer é assim, eu estou muito contente com o conteúdo que eu
já absorvi até agora. Eu acredito que talvez eu precise mais, né, estudar mais. Eu acho que as leituras são muito importantes. No meu julgamento, acredito que eu ainda peco muito nas leituras. Eu deveria de ler mais ainda, mas hoje, em razão do volume de atendimento meu, que é muito grande, eu faço já alguns atendimentos online. A minha limitação de horário aí acaba me dificultando aí de conseguir manter uma leitura da forma como eu gostaria. Acredito que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Vocês fiquem à vontade para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Espero que, de alguma forma, o que eu trouxe possa contribuir para alguém. Alguém que talvez já atende, que vem de outras metodologias. E estou aí à disposição, independente de agora. Tem o meu nome aí, tem o meu Instagram. Depois, se a pessoa quiser me mandar mensagem, fique à vontade para perguntar o que quiser. Era isso, Miguel. Muito bom, obrigado, Michael. Vamos lá para as perguntas agora, Paulo. Michael, na realidade eu não queria fazer uma pergunta, o que eu quero é fazer uma observação. Achei muito interessante da tua fala, mesmo diante de todas as terapias que você percorreu no sentido de estudo no teu trajeto, você consegue separar muito bem o que pertence a cada uma delas e o que é a filosofia clínica e como gradativamente uma coisa foi se mesclando à outra, mas onde acaba uma e começa a outra. E eu acho que isso é um ponto muito positivo para o seu processo de aprendizagem, né? Muito positivo, você está de parabéns, você fala de maneira clara. Eu acompanho o teu trabalho nas redes sociais, acho muito bacana as exposições que você faz, e ali já deu para perceber quando uma coisa foi se mesclando à outra, né? Parabéns, tua fala foi muito boa, parabéns, parabéns. Obrigado. Antônio? Ô, Mike, legal trocar experiência aí, seu relato, muito bom. Eu, eu fiquei prestando atenção e eu queria perguntar para você sobre, sobre esse processo de lidar com esses agendamentos que você mesmo colocou, né, como se foi agendado pelas outras terapias, né? Como, como que dá esse conflito dentro de você, agora estudando filosofia clínica e que uma outra forma de olhar para o partilhante, né? Onde a gente não tenta suspender todos os juízes que tem, né? Como o Paulo tinha colocado a questão dos conceitos aí, né? Tipo, semana passada. E, e a partir daí, você olhar o partilhante, como você foi bem carregado, né? Você foi bem agendado, né? Muitas terapias, a própria cidade agendou você bastante, né? Você foi procurado, né? Ganhou um certo holofote dentro da cidade também, pelas terapias, né? Eu acho que isso também deve ter te incentivado a buscar mais conhecimento e se aprofundar, né? Então, acho que você tem uma trajetória de aprofundamento nas outras terapias e agora lidar com uma outra terapia que olha para essas outras, não quer dizer que não é questão de superioridade nada, né? Nem negar, no sentido de dizer que tem que se abandonar, mas como elas estão em você e faz parte de você, né? Como você lidar com isso agora? É difícil? Então, eu acho que o que me ajudou muito foi a minha... O estudo foi bom, mas a clínica pessoal, eu acho que ela ajudou bastante a entender muitas coisas. E quando eu comecei a estudar filosofia, eu já tinha algumas dessas formações rápidas, e eu comecei a ver na filosofia, né, não na filosofia clínica, na filosofia, muitas das coisas que eu já tinha estudado tão vinculadas à filosofia. E quando eu fui para a filosofia clínica, eu também vi isso. Eu penso que, com certeza, o Lúcio, na hora que desenvolveu a filosofia clínica, ele fez um caminho de percorrer muitas coisas, ele foi extraindo aquilo que eu acho que ele, para ele fazia sentido e que ele achava que era legal, e ele foi desenvolvendo uma estrutura muito rica. E quando eu fui estudando várias práticas,
eu digo que a filosofia clínica, eu acho que eu não coloco ela num patamar superior, mas para mim foi a que mais acabou trazendo aquilo que eu buscava. Entender, me deixar com mais liberdade, vamos dizer assim, de trabalhar. Eu quero dizer assim, eu não gosto de trabalhar amarrado. E algumas dessas práticas trabalham com roteiros, com questões bem amarradas e pontuais. Eu gosto de trabalhar com mais liberdade. E eu acho que a filosofia chegou mais perto disso. E agora, como é que funcionam os agendamentos? É praticamente impossível, nesse momento, nessa fase, eu não agendar, né? Então, eu ainda tenho agendamentos, às vezes eu estou numa sessão, de repente eu solto alguma coisa, depois eu percebo, a, a minha estrutura já percebe ali, poxa, você agendou uma coisa que não deveria. Então eu já tenho essa consciência, mas às vezes acaba escapando alguma coisa, né? Não tem como hoje, né, principalmente sem trabalhar no método, nem sem estar ali sendo supervisionado e sendo corrigido, você conseguir aplicar tudo que você está aprendendo ali na prática. Até porque, assim, eu rodo particularmente muito bem com a prática, né? Então a teoria é legal, mas eu vejo que eu aprendo muito mais rápido com a prática. Por isso que eu acho que a clínica pessoal, para mim, ela acelerou o meu aprendizado. Mas as pessoas funcionam diferentes, né? Elas são singulares, né? Então tem pessoas que talvez elas tenham mais facilidade do que eu, outras tenham mais dificuldades. Mas eu acho que é possível. Como eu consegui, eu acho que é possível as pessoas conseguirem também. Beleza, Maicon. Valeu. Obrigado. Muito bom. Robson? Mike, muito bom. Gostei muito da sua apresentação. Parabéns. Eu tenho uma questão, uma pergunta para você. Você falou que agenda muito e as suas abordagens, elas trabalham com universal, né? Com conceitos universais, né? Não E você, todas, mas algumas. a maior parte, sim. E você conseguiu, quando você começou a fazer filosofia clínica, começou a você chegou a perceber alguma vez que essa singularidade das pessoas, que nem todo mundo conseguia se encaixar num, num conceito universal, assim, devido às suas abordagens? Na verdade, eu comecei a perceber isso, eu acho que quando eu tinha 6 meses trabalhando como terapeuta. Eu já percebia É? isso e eu tentava achar alguma coisa que eu reduzisse. Uhum. Que eu conseguisse alcançar mais pessoas, mas sem tentar engavetar elas numa coisa, sabe? Tentar ter mais liberdade para trabalhar de forma singular com cada um. E o que eu digo que a filosofia clínica, talvez hoje, né? Hoje, eu não trabalho com o método puro, né? Eu vou colocando algumas coisas que eu aprendi, mas vamos pensar assim, se a gente fosse pensar na metodologia. As técnicas que eu utilizo hoje, né, vamos supor que sejam tipo submodos, né, ficam mais fáceis de eu conseguir trabalhar, porque daí eu tenho mais acesso a informações, eu tenho mais dados, eu tenho mais conhecimento sobre a pessoa, então fica mais preciso, tanto que eu até comentei com o professor Miguel, que algumas eu acabei até me assustando com alguns resultados que parece que estão acontecendo mais rápido, sabe? Então, eu acho que isso tem bastante força com o fato de eu estar coletando mais informações precisas. E aí melhorando bem a escuta, a presença. Muito bom. Fábio? Muito bom. O Góes falou aí de forma que foi, pelo menos para mim, foi cativando o entendimento da fala dele, no sentido de perceber que ele vai fazendo uma crescente, né? Começou lá fora, bem longe da terapia, lá na advocacia, vem trazendo para cá, até chegar na filosofia clínica, e tem um caminho bastante diverso, né? Isso é interessante. Foi bacana até assim para cativar a atenção no sentido onde ele vai chegar, onde ele vai chegar com a filosofia clínica. Mas eu acho que, pelo menos na minha percepção, ele chegou. Ele chegou em dois momentos. Primeiro, o não agendamento.
é uma coisa muito falada no curso, né? E de repente, torna-se, entre aspas, quase que impossível não agendar, ou mais ou menos, mas ele sempre vai haver e a gente precisa se cuidar mesmo. E se não quiser agendar, é só não fazer a clínica, né? Fica fácil não agendar sem clínica, né? Agora, o Michael, o que me chamou a atenção você falar foi a questão de não se preocupar com resultados. Uhum. Nós somos uma sociedade de resultados, né? Tudo precisa ter um resultado bem específico. Então, eu acredito que desagendar isso do nosso dia a dia, da nossa cultura, é fundamental. E talvez seja essa uma das preocupações nossas. Nós já levamos isso na audição do partilhante, né? Essa preocupação com resultados. E daí eu me lembrei de um tempo atrás, quando eu estava com o professor Fernando, fazendo estágio com ele, e o Fernando foi muito legal, que eu cheguei no final do curso, contando um pouquinho, né, Maico? E a minha dúvida era como que eu vou encerrar essa clínica, como que eu vou fazer esse submodo? E foi o Fernando que me trouxe uma luz maravilhosa para mim entender. E naqueles momentos que eu estava fazendo ainda o estágio com ele, eu estava atendendo uma pessoa, e um dos nossos encontros foi justamente esse. Eu perguntei para ele, Fernando, tem hora que eu me sinto tão perdido ouvindo essa pessoa que eu não sei para que lado correr, né, cara? Falei para o Fernando. E ele, com aquele jeitão dele de Gaudério, mas, homem, isso é fácil de entender? E ele começa assim, né? Ele falou, esse é o processo, a gente não sabe para onde vai. E ele construiu essa fala de que a gente aprende no processo. Pô, aquilo foi tão, assim, uma clareza para mim, que me desarmou o medo que eu estava de ouvir o partilhante, de criar o resultado para o partilhante, né? Até porque essa coisa da gente não trabalhar com laudos ou patologias já é um derivativo da clínica filosófica, né? E a ideia de que nós vamos aprender com o partilhante. Os professores que estão aí, o Miguel e o Paulo, me ajudem se eu estou no caminho certo, né? Porque isso me trouxe uma leveza, porque, por exemplo, a minha experiência está sendo essa. Tem dia que eu saio do encontro com o partilhante e falei, poxa, cara, eu sou um semideus, achei tudo que eu precisava. Mas tem dia que eu saio tão fracassado, falei, meu Deus, eu não sirvo essa coisa. Entendeu? Mas daí eu lembro a fala do Fernando, vai acontecendo, um movimento muito ligeiro, a gente está acontecendo, nós estamos aprendendo o partilhante também está aprendendo a nos ouvir. Então, essa coisa de resultado que você trouxe aí me chamou a atenção na sua fala, e eu penso que ele é parte do nosso aprendizado, é parte da nossa maturidade como ouvinte, como filósofo clínico, né? Muito bom. Bom, tem acho que um ponto que acho que é importante na formação da filosofia clínica é que a gente pensar que a formação termina quando a gente cursa 1 ano e meio da parte teórica é em vão, é bobagem, você não vai. Acho que o Michael destacou aí, acho que a gente pode considerar 3 etapas de formação. A gente tem a etapa teórica, a gente tem o pré-estágio, porque fazer o pré-estágio a gente está aprendendo, está vendo o método acontecer e ao mesmo tempo está se entendendo, né? E aí na terceira etapa é a prática, com a supervisão, que aí não acaba nunca, que aí como o Fábio comentou ali, a gente vai continuar aprendendo ainda, porque cada partilhante vai trazer um aprendizado novo, um modo diferente de lidar, de interagir, vai demandar de nós coisas que a gente não usou em momento algum e não fazemos a menor ideia de que ia usar daquele modo. Então, faz parte do processo perceber que essa formação ela não dura 1 ano e meio, ela dura muito mais, e ela só acaba quando a gente para de atender no futuro, porque se continuar atendendo para da vida, vai sempre ter alguma coisa para aprender. Sempre se atualizando, sempre aprofundando. Bacana. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Temos tempo ainda. Enquanto vocês vão pensando, eu vou comentar uma coisa aqui que o Paulo me lembrou. Quem aqui participa dos seminários e já estuda filosofia clínica ou já é formado,
pode, se quiser, participar do nosso grupo de estudos avançados, que ocorre toda quarta-feira, exceto a última quarta-feira do mês, que é do seminário, mas toda quarta-feira, de 19 às 20 horas, a gente tem um grupo de estudos avançados, e a participação também é gratuita, e o único requisito é estar em formação ou ser formado em filosofia clínica. É um grupo bem interessante, vale a pena. Para quem pratica ou para quem está estudando, é um bom modo de interagir, de ver toda semana conteúdos específicos, né? Acho que vale a pena. Muito bem, mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Estão muito contidos. Expressividade, bota para fora. Patrícia, Sem. Apanhei aqui do celular, desculpa. Dedinho batendo no lugar errado. Michael, primeiro eu quero te agradecer por contar a sua experiência, porque eu acho que a gente estuda, faz o que tem que fazer, mas assim, ouvir a experiência do outro também é muito importante, de alguém que já passou por alguma coisa que a gente vai passar. E eu quero te dar os parabéns, porque se você consegue separar na hora que está trabalhando o que é filosofia clínica e o que não é, com tanto aprendizado diferentes anteriores ao aprendizado da filosofia clínica, você está de parabéns, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu nunca fiz nem, antes da filosofia clínica, eu nunca fiz nenhum estudo formal sobre psicologia nem psicanálise, tinha mais vivência na psicanálise, algum estudo, até porque fui paciente de psicanálise durante uns anos. Então, no início, eu queria muito entender a filosofia clínica através daquilo que eu já sabia. Eu tinha algum conhecimento, até que uma hora eu consegui desligar uma coisa da outra. Então, no início, eu ficava assim, mas o Fernando era professor, o Paulo também, né? Aí, às vezes, eu perguntava, mas é que nem isso, ou que nem aquilo, da psicanálise, que eu queria fazer um paralelo ali para conseguir entender. Quando eu parei com isso, foi melhor, foi bem mais fácil. Mas, assim, hoje até às vezes eu faço um comentário e eu falo, bom, eu falo alguma coisa, eu falo, isso não é da filosofia clínica, eu não estou atendendo. Isso numa conversa qualquer, né? Mas, assim, então é importante perceber. Mas, assim, você que tem tanta coisa, tanto conhecimento anterior e conseguir separar, eu acho que você está realmente de parabéns, porque não é fácil. Não é fácil. E só te agradecer mesmo por compartilhar aí com a gente a sua história. Obrigada. Eu que agradeço. eu lembro de uma ocasião, o Michael estava logo no início do curso, ele começou a falar, olha, não sei como é que eu vou lidar com esse negócio agora no começo, não, porque começou a aparecer coisa de filosofia clínica enquanto eu estou atendendo, né? Está começando aqui a me atrapalhar aqui, está começando a gerar um certo incômodo aqui que está ficando esquisito, né? Aí eu falei assim, então é sinal que tá chegando, tá chegando. É um pouco, acho que veio meio que com o pé na porta ali a filosofia clínica, aos poucos ele foi ajeitando ali na experiência dele, até mesmo porque alguém que já pratica uma modalidade terapêutica ou um conjunto de modalidades, como era o caso dele, há 7 anos, começar ali a introjetar a filosofia clínica é um baita no desafio, e conseguir fazer a separação, que, como vocês viram, ele tem conseguido fazer, eu acho que ajuda muito, né? Ele percebeu o que é próprio da filosofia clínica e o que é próprio das abordagens terapêuticas que ele já pratica, da diferença de ambas e saber como usar isso é fundamental. Esses tempos eu até comentei com ele, eu falei assim, você vai usando filosofia clínica informalmente na tua prática, né? Então você vai ali, vai usando, mas é claro que quando você for usar especificamente, por exemplo, na supervisão, as exigências vão ser outras, o modo de aprendizado vai ser outro, mas nada impede que você traga um pouco para a sua prática. Assim como a gente tem colegas da psicologia que usam filosofia informalmente nas suas áreas, enfermeiros, temos o médico, temos lá o caso do Wildo Meyer, por exemplo, que trouxe lá para a prática dele como anestesista. Então, a gente vai trazendo para a nossa vida, é um modo interessante de trazer também, e isso vai ajudando ali a solidificar o aprendizado de alguns conteúdos que ele vai, sob certo aspecto, praticando ali enquanto atende os pacientes dele, os clientes dele lá no consultório. Acho que é uma experiência bem diferente e bem interessante. Por isso, inclusive, eu fiz questão de chamá-lo. Acho que trazer essa experiência
de quem já vem de outra abordagem e não mistura, né? Consegue entender a diferença de cada uma, mas depois, se ele quiser juntar as duas e fazer uma terceira, aí é com ele. Mas ponto meu é mostrar que assim, ela tem a filosofia clínica, ela tem aquilo que é próprio dela, e mesmo a pessoa estudando uma outra abordagem terapêutica, ela consegue perceber isso, né? O que é próprio de cada área e exercer o modo como quiser depois no consultório. Muito bem. Mais alguém? Michael quer comentar alguma coisa? Essa tua fala aí agora me fez lembrar uma coisa. Esses balões, né, dos tópicos que ficam surgindo, na verdade, eles estão cada vez maiores agora. Eles aparecem com mais frequência. E o ponto é que eu acabo lidando tranquilo com isso, né? Porque eu sei que não tem como eu aplicar, né, o método da filosofia clínica. Então eu guardo aquilo para mim e vejo o que eu posso aproveitar daquilo nos procedimentos clínicos que eu vou fazer, né? Mas isso continua cada vez com mais frequência aparecendo, né? E como você falou, talvez isso é um bom sinal, é sinal que eu estou aprendendo como é que funciona os tópicos, né? Ainda aparece, né, de forma pontual, né? Não está integrado tudo isso ainda, né? Mas acredito que com a supervisão talvez vai fazer mais sentido algumas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho um pecado, às vezes, a pessoa que talvez, né, vem de outra abordagem, por mais que ela não vá utilizar a filosofia clínica, eu acho um pecado não aproveitar algumas ferramentas muito boas que a pessoa pode utilizar na abordagem dela, independente da modalidade terapêutica, embora eu não tenha, algumas linhas eu não tenha formação, mas eu li, eu estudei sobre, muda algumas coisas, mas o objetivo principal é o mesmo de praticamente quase todas as práticas, né, de terapia. Então, eu acho que pode ser útil, pelo menos alguma coisa pode ser útil naquilo que a pessoa traz com ela, né, da abordagem, talvez ela escolheu para trabalhar, né. Uhum. Muito bem. Acho que é isso por hoje, como eu digo para meus partilhantes. Né? No próximo mês teremos mais, já tenho confirmado a próxima pessoa a apresentar, vai ser no dia 29 de abril, e aí vai ser mais ou menos lá que eu vou publicar esse vídeo aqui do Michael. Agradeço muito pela presença de vocês. Hoje fomos 20 participantes, cada vez mais a gente tem mantido esse número e às vezes até passado, eu acho que isso é bem bacana, a permanência de todos vocês aí vindo, interagindo, acho que isso enriquece bastante o nosso diálogo. E é isso, até mês que vem. Quero agradecer a todos aí pela presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Parabéns, Michael, pela apresentação. Foi ótimo. Parabéns também. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Uma boa noite de novo, gente. Aqui minha internet que deu tilt. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.